Efésios 4, 22, mas eu quero que você guarde aí, ó. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Guarda isso. De sorte, Paulo está falando na igreja de Filipos, olha, pessoal, eu não sei quem você foi no teu passado, o que aconteceu da tua vida, como é que você chegou até aqui? Mas eu quero que daqui por diante, eu quero que você sinta da mesma forma como se fosse Jesus no seu lugar. Como é que Jesus iria se sentir? Eu quero que vocês procedam dessa maneira. Tem um livro chamado Em Seus Passos. Em Seus Passos, nos seus passos, o que faria Jesus? Acho que é algo mais ou menos assim. Eu já até mencionei esse livro aqui, e é interessante porque nele, por exemplo, o autor nos desafia mais ou menos assim. Você depara com os problemas, e naqueles problemas, como se fosse Jesus no seu lugar, como é que ele faria? Aí nós vamos pegar aqui algumas coisas, algumas comparações, para você ver o que Paulo estava querendo dizer para a igreja de Filipos. Então, lá em Filipenses, lá em Éfeso 4, 22 até o 24, Paulo falou assim, ó, que quanto ao trato passado, então ele está falando do mesmo assunto, que passou, morreu, acabou, o que você era, como é que aconteceu, não tem problema, nada daqui para frente. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho o homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, é o que eu sinto. Versículo 24, o Anilton está querendo ir embora hoje cedo, a Luiz não veio, né, Anilton? E vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, Paulo está falando assim, ó, o que passou, passou, mas daqui para frente tem que ser diferente. Deus quer criar um homem novo. O homem velho, você desfaz ele. Agora não pode desfazer dos velhos maridos, tá, irmão? Nem dos velhos avós, né? Os velhos pais. Esse você não pode jogar fora, não. Mas está falando, logicamente, que é do nosso próprio pessoal, da maneira que a gente agia, se comportava, da maneira que a gente conduzia a vida. É isso que Paulo está chamando a atenção, tanto dos cristãos de Filipos, quanto dos cristãos de Éfeso. Quanto que passou, passou. Agora, a partir de então, Deus quer criar um homem novo. É preciso ser feita uma renovação. Hoje, por exemplo, eu estava ali em casa, estava olhando para umas paredes, para um negócio lá que está dando umas infiltrações. Eu falei assim, poxa, essa casa está precisando dar uma renovada nela. Ela é velha, né? Quando você dá uma mexida nela lá, dá uma aparência melhor, né? Então, às vezes, o que Deus olhou para a humanidade? Deus olhou para a humanidade e viu a corrupção, o engano. Deus viu ali o pecado, as injustiças. Deus viu ali a falta da santidade. E Deus fechou os olhos para tudo aquilo e falou assim, gente, vamos esquecer tudo, vou anular todos os processos, ou dar um alvará de soltura para todo mundo, e vocês vão recomeçar novamente. Eu quero que vocês comecem tudo novo, do zero. Vamos fazer diferente daquilo que foi feito até aqui. Nós sabemos, por exemplo, que tem um evangelho da graça que é pregado por aí, que é dito assim, olha, Jesus te ama e tem o melhor para a sua vida. Você já ouviu essa frase? Já, não já? É verdade ou mentira? É
É verdade. Porém, só tem um problema. Se nós olharmos para o outro lado, é mentira. Por quê? Porque Jesus te ama. Ele me ama. Mas ele se recusa, ele te pega no pecado, na lama, igual pegou o filho pródigo, voltando do chiqueiro, fedor do porco, no sentido, não é literal não, tá, irmão? Voltando do chiqueiro, o pai pegou ele de volta, mas mandou trocar as vestes, os sapatos e o anel no dedo. É verdade que Jesus ama a humanidade? Ama. Ele ama qualquer um, a prostituta, o ladrão, o mentiroso, qualquer seja o que for. Ele ama. Porque pecado, irmão, não significa, por exemplo, que nós não adulteramos, nós não fazemos coisas erradas. Não significa que nós não pecamos, não. Às vezes a gente peca, tem pecados em várias escalas. Às vezes os pequenos pecados passam desapercebidos. Como, por exemplo, tem aquelas pessoas que elas têm vícios, crentes. Posso falar, não? Como o camarada me faz lembrar, há quase, 92 não, foi 79. Nossa, foi logo ali, ó. Eu não sou tão velho assim não, irmão. Eu só passei de meio século. Eu estava escutando um pregador no rádio, lá na fazenda, tomando umas coisas que não devia tomar, a água que boi não bebe. Aí o pregador falou: você que está aí tomando cachaça, você vai morrer, vai para o inferno. Falei: ah, é? Então agora eu vou tomar, já que eu estou indo mesmo, pelo menos eu vou pôr, né? Vou bêbado. Vou tomar agora, não vou tomar no copo, vou tomar na garrafa. E naquela noite eu não morri por projeto de Deus mesmo, misericórdia. Mas bebi até desmaiar, até cair lá já eu estava lá na cama mesmo, né? Eu só fiquei atravessado na cama. A minha irmã, no outro dia, meio-dia, que chegou lá, tudo sujo, lascado lá. Do jeito que eu cheguei do campo, eu estava, né? E aí, um outro dia, eu estava tomando de novo. E aí eu estou escutando outro pregador que diz assim: ô meu irmão, você que está aí, o carro até me chamou de irmão. Você que está aí. Senti até lisonjeado. Ô meu irmão, você que está aí com esse charuto, com essa chaminé do Satanás na boca. Foi assim. Você que está aí com essa cachaça, bebendo essa cachaça. Meu irmão, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem uma obra, larga isso daí. Deus tem uma obra para fazer na tua vida, Deus quer mudar a tua história. Eu falei: gente, o outro falou que Deus quer me mandar para o inferno, esse aqui está dizendo que Deus tem uma coisa nova. Cara, eu vou procurar saber desse negócio. Mas só que eu não fui, irmão. Você vê que, olha, Deus estava começando a tratar comigo lá atrás. Ó. Eu estava com 10 anos. Deus já estava lá atrás falando comigo. Foi passando. Até chegar ao ponto em que em 1992, quando eu comecei a ir de fato para a igreja e participar dos cultos, eu entendi uma coisa. Eu fui para a igreja porque eu precisava do emprego, eu precisava da cura, minha mulher estava doente, a minha filha também. Mas quando eu cheguei lá, eu descobri que eu não precisava, não era da cura, do emprego. Eu descobri que eu precisava era mudar. A mudança era muito maior do que eu imaginava. E quando eu descobri que eu precisava mudar, você veja bem, Jesus não se negou em me receber, mas não se conformou em que eu continuasse do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque às vezes, se você insiste só no emprego, Jesus te dá.
e você perde o que de fato Deus tem para fazer na sua vida. Se você insistir só na cura, Jesus te cura e você vai ser um daqueles 9 leprosos que foram curados e que virou as costas para Jesus e que nunca foi mudado. Porque nunca voltou para poder ser tratado por ele. O problema nosso, por exemplo, é que a gente cai na legalidade de que somos amados e que não precisamos ser transformados. Você lembra do primeiro versículo que nós lemos? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Pois bem, eu anotei umas coisas aqui e vou te mostrar elas. Claro que eu não anotei tudo, mas eu anotei algumas somente. E eu quero falar um pouquinho delas, por exemplo, com você. Para nós entendermos o que é sentir como Jesus sentia. Por exemplo, quando os discípulos eles estavam no barco e a tempestade estava alta e o vento era contrário, como é que os discípulos ficaram? Desesperados, eles foram acordar Jesus dizendo assim: o Senhor não se dá que nós perecemos? O Senhor não está vendo que até o Senhor também vai morrer? Como é que Jesus estava? A Bíblia diz que ele estava lá na polpa do barco, com um travesseiro, repousando. Por que Jesus não estava perturbado igual eles, irmão? Por que eu e você ficamos, às vezes, como aqueles que não têm Jesus, desesperados quando tem uma perda? Desesperados quando passam por um aperto. Desesperados quando, eu não estou negando que a dor é complicada e que as dificuldades são ruins de serem enfrentadas, mas o que eu estou falando com você é que Paulo está chamando a nossa atenção e dizendo: olha, lá no passado, aquele cara do passado era normal ele ficar confuso, era normal ele ficar agitado, era normal ele ficar perturbado. Mas como é que Jesus ele agia? Como, por exemplo, se os outros aqui estavam perturbados, inquietos diante daquela situação, por que Jesus estava tão tranquilo? Eu preciso fazer essa pergunta. Aí alguns vão dizer assim: mas ele era Jesus, ele era o Filho de Deus, e nós somos filhos da serpente? Se nós somos filhos de Deus, nós também temos o mesmo direito, a mesma herança, o mesmo Pai, o mesmo Deus, a mesma palavra, o mesmo Espírito. Então, o que é diferente entre nós e Jesus? O que sentimos. Por exemplo, deixa eu falar de um outro momento. Jesus estava lá, pegou, aquele dia pegou o pessoal desde manhã até de noite. Antes do pôr do sol ainda, o sol se pôs, Jesus foi despedir a multidão, mas ele olhou para os discípulos e falou assim: poxa, eles ficaram comigo o dia todo, eu não queria despedir eles com fome. Arranja alguma coisa para eles comer. Aí eles falaram assim: mas como? Comer onde? Onde é que nós arranjar pão para esse povo tudo? Ele falou: vai ver quantos pães tem. Aí foi lá, conseguiu uns 5 pães, né? Um desses foi e virou assim: mas o que é isso para tanta gente? Por que Jesus não ficou preocupado com o alimento igual eles ficaram? Você já parou para pensar? Por que Jesus não ficou preocupado como eles ficaram? Inquietos, porque na cabeça deles não tinha um alimento necessário para todo mundo comer.
Por que que nós ficamos inquietos quando parece que o dinheiro vai acabar e a compra do próximo mês não vai para durar até o mês seguinte para receber de novo? Por que que nós ficamos inquietos? Por que que nós ficamos inquietos quando a conta está chegando e não tem nada para entrar que vai dar para pagar até o dia do vencimento? Por que que nós precisamos correr, ir para a igreja, levar aquela conta, ou então ir para a oração e pedir a Deus um socorro para mandar aquilo dali para poder pagar aquela conta? Por que que a gente faz tudo isso? Porque nós não sentimos o mesmo que Jesus sentia. Jesus não se deixava levar pelo que ele sentia, ou o que as pessoas sentiam. O sentimento dele é totalmente diferente. Ele pega os pães, ele ergue os céus e ele dá graças e manda pegar e distribuir e dar para os outros comer. Porque na cabeça dele era suficiente para poder resolver o problema. Jesus sabia. E o dia que eu e você soubermos que nós somos a solução e não o problema, nós vamos começar a pensar diferente. Só que nós olhamos como se a gente fizesse parte do problema. Nós não fazemos parte do problema. Nós somos a parte da solução. Porque Jesus não era o problema. Jesus era a solução aonde ele estava. E se onde você estiver e você sentir o mesmo que Jesus sentiu, você é a solução e não faz parte do problema. Agora, se você fizer parte do problema, você não está sentindo como Jesus sentia. Amém, gente? Uma outra coisa, eu falei do pão, falei da tempestade, o que mais eu falei? Não, eu vou falar de outra coisa. Lembra quando Jesus foi ser preso? Pedro pegou a espada, o que ele fez na cabeça do soldado lá? Quase decepou o cara, né? Cortou a orelha. Pedro desembainhou a espada. Jesus mandou ele guardar a espada. E Jesus levantou o quê? Ele levantou a espada? Ele levantou a mão para colocar a orelha do soldado no lugar. Você é o que levanta a espada para ferir os outros, ou você é o que levanta a mão para abençoar? Se você levanta a espada amaldiçoando as pessoas, se você, quando elas te ferirem, ou quando elas te agredirem verbalmente ou fisicamente, nós não sentimos o mesmo que Jesus sentiu. Você quer ver se uma pessoa é crente? É quando alguém critica ela. Qual a sua resposta? Porque se você tiver que responder a uma crítica, seja de um irmão. Aliás, eu acho que um irmão não faria isso, né? Você vê que tem gente na internet, por exemplo. Eu tenho uma tia minha, de vez em quando ela me assiste. É a irmã da minha mãe. A gente brinca como se fosse, né? E eu faço muita zoeira com ela. Aí, a minha tia, como a gente brinca muito assim quando a gente está pessoalmente, né? A minha tia foi fazer uma brincadeira na live. Aí uma crente daqui da igreja que estava na live quase bateu na minha tia pela live lá. E até que eu cheguei como juiz no meio e falei assim, ela é minha tia. Aí, o pastor não sabia. É brincadeira, porque ela está acostumada. Eu nem olho, entrei até na pilha, dando pilha lá, né? Porque tem pessoas que ofendem a gente. Só que a minha tia estava com brincadeira. Aí você vê hoje as pessoas, por exemplo, os crentes na política. Você já viu os crentes na política? Quando você não gosta do candidato, e quando tem um irmão
Esses dias atrás, por exemplo, uma pessoa me falou que desde 2000 não sei quanto, foi 2022, não fala mais na casa da família, não vai mais na casa de ninguém, porque saiu do grupo da política, porque descobriu que um irmão, aliás, não, o caso foi pior, descobriu que o irmão estava com câncer e foi visitar o irmão em 2022. Chegou lá, descobriu que o irmão votou no outro candidato que ele não gostava. De lá para cá, ele nunca mais visitou o irmão. Ainda toma Santa Ceia. Crente, eu acho que não seja, não, porque são essas coisas, irmão. Você vê, por exemplo, que quando o pessoal chamava Jesus de príncipe de Beelzebu, você sabe o que é ser príncipe de Beelzebu? É chefe dos demônios. Já pensou, alguém já chamou você de endemoniado, que tem um demônio em você? Você já ouviu isso? Já? E como é que você fez? Você pegou a espada, demônio está em tu, miserável, Satanás do inferno, tu que é endemoniado, tu vai cair por terra agora. Outro dia um cara me mandou um vídeo, 2 profetas, um orando no outro para ver quem que ia cair. Jesus, aonde a gente chegou, né, irmão? Eu vou orar com o irmão aqui para ver quem é mais forte. Você está doido. Porque um estava acusando o outro que o outro era falso e o outro era falso. Então tá bom, tu põe a mão na minha cabeça, eu ponho na sua, vamos ver quem cai. Até a hora que filmou não caiu ninguém, então. A nível que os crentes chegam, irmão. Então chamava Jesus de príncipe de Beelzebu. Certa vez, por exemplo, Herodes mandou um recado para ele dizendo que ia matar ele. Sabe o que Jesus fez? Disse assim, ó, vai lá e volta, porque a pessoa que vai te contar a fofoca, ela também volta para dar o recado. Jesus disse assim, ó, vai lá e fala com aquela raposa que eu efetuo curas, expulso demônio e ressuscito no 3º dia. Ele ameaça. Eu faço. Faço o quê? Eu faço o bem para os outros. Enquanto ele está querendo aí me matar, eu estou expulsando demônio, estou curando os enfermos e estou ressuscitando os mortos. Estou fazendo a obra de Deus. Enquanto ele está aí ameaçando me matar. Se ele vai me matar por isso, que seja. Mas enquanto ele não matar, eu estarei fazendo a mesma coisa. Interessante que Jesus não se sentia assim, acovardado, né, acuado, como às vezes a gente se sente, às vezes acuado, acovardado, né? Então, nós precisamos entender justamente isso daqui. Por exemplo, o próprio Jesus chega um dia para os seus discípulos e diz assim, ó, todos vocês vão me deixar, mas eu não estarei só, meu Pai que me enviou estará comigo. Jesus já sabia que os discípulos iam deixar ele, não sabia? Mas ele disse que ele não estaria só. Agora olha interessante. Quando os discípulos abandonaram ele, como é que ele ficou? Como é que ele ficou? Ele ficou perturbadinho, não ficou? Ele ficou sem graça, chateado, amuado, triste. Aqueles falsos, enganadores, tudo me deixaram, tudo falso. Vocês vão ver. Depois eles me pagam. Quando eles vêm aqui querendo comer de novo, eles vão ver. Se alguém te abandona, se alguém te deixa, o que você faz? Irmão, se alguém te abandonou, te fez um favor. Parou de te atrapalhar. Porque quem te abandona é porque não quer ficar com você. Ah, não, pastor, porque eu não aceito isso. Um dia uma moça chegou na igreja, 17 anos a garota, e ela chorava porque o namorado dela trocou ela pela amiga dela. Ela deixou ela queria se matar. Eu falei, minha filha, eu entendo sua dor.
Mas, cara, tu quer se matar por um cara que trocou você por uma amiga sua? Primeiro, não era amiga. Se fosse amiga, não ficaria contigo. Segundo, esse cara é tão mala que ele largou você por uma amiga sua. E tu chora por um traste desse. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você me responde? Ah, respondo, pastor. Você já chorou assim por Jesus? Por Jesus não estar, para Jesus não te deixar, ou para Jesus estar com você, você já chorou, igual você está chorando por causa desse namorado sem vergonha que abandonou você? Ela parou de chorar na hora e acabou. Porque às vezes, meu irmão, você pensa, por exemplo, quando a pessoa te abandona, ah, eu vou me matar, ah, acabou a minha vida. Acabou não, agora que sua vida vai começar, que um sanguessuga lá, um infeliz estava lá, atrapalhando você, sugando você, fez um favor tremendo para a tua vida. Agora você vai ser feliz. Agora as coisas vão melhorar, agora a sua vida vai mudar, agora você vai crescer, você vai prosperar. Menos um. Mas não, a gente não enxerga dessa forma. Jesus, por exemplo, ele não se sentia só, mesmo abandonado por quem ele nunca abandonou. Mas, poxa, sabe, pastor, aquela pessoa que você deu o seu amor, que você deu o seu cuidado, você fez sua parte. Qual é? Me responda o seguinte: qual é a novidade num cachorro latir? É a natureza do cachorro. Qual é a novidade de gente boa, assim como eu e você, fazer as coisas certas? Não tem novidade, nós fomos criados para isso, irmão. Agora, quem não sabe reconhecer seu valor, quem não sabe dar o valor que você merece, tu vai ficar chorando por um troço desse? Ah, sai fora. Eu que não vou perder meu sono por essas coisas. Então, Jesus, por exemplo, não ficou lá chateado. Poxa, Deus, aqueles caras que eu fui atrás, eu fiz tudo por eles, curei a sogra de Pedro. Foi por isso que Pedro deixou ele, né? Maldade, desculpa, Senhor, eu não devia fazer brincadeira com essas coisas. Me perdoe. Eu não deveria estar tocando nesse assunto, né? Então Jesus, ele não perdeu a sua calma quando ele foi abandonado por aquelas pessoas que eram mais próximas a ele. Você vê tudo que Jesus ia fazer, irmão. Pedro, Tiago e João estavam lá. E no dia que Jesus foi para a cruz, sabe quem foi junto com ele? Só João. João foi com ele até o fim. Ele estava lá pendurado na cruz, João estava lá embaixo. Mas Pedro e Tiago sumiu, irmão. Desapareceu. Às vezes tem gente que, às vezes, na maior hora da sua necessidade, elas não vão te assistir. Elas não estarão com você. Mas lembra de uma coisa. Jesus disse assim: eu não te deixarei, nem te desampararei. Estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você guardar a palavra de Deus, Ele sempre vai estar com você. Então é melhor que Jesus esteja com você em todos os sentidos, ainda que as pessoas te deixem. Você pode ver que Isaías 49:15, Jesus disse que ainda que a mãe se esqueça da criança que amamenta, ele diz: todavia eu não me esquecerei de ti. Deus não se esquece da gente, só que a gente não valoriza Deus. Às vezes a gente valoriza as pessoas e não Deus. Você precisa valorizar, e quando você valorizar Deus, você vai também dar valor às pessoas. Mas se as pessoas não te dão valor, meu irmão, segue tua vida. Vai embora na paz. Você vê, por exemplo, quando Jesus estava sendo preso e conduzido, as pessoas cuspiam nele, os guardas lá batiam nele, cuspiam nele.
Como que Jesus agiu? Já que vocês estão cuspindo em mim, vou dar uma labareda de fogo aqui, queimar vocês cru agora. Queimar vocês vivinhos. Ele podia rogar fogo do céu ali, não podia? Ele podia, por exemplo, derrubar eles, não podia? Ele fez. E por que quando as pessoas fazem alguma maldade com a gente, por que a gente quer retribuir? Se a gente não tiver o mesmo sentimento que Jesus teve, a gente vai querer fazer. Agora, se a gente sentir o mesmo que ele sentiu, Jesus nunca foi guiado pela vingança. Embora um dia a vingança será feita. Não, pastor, Deus não vai. Vai sim. Um dia a vingança será feita. Você vê que Pedro diz que Jesus, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Entregou-se àquele que julga retamente, justamente. Então significa que um dia haverá um julgamento. Mas deixa que Deus o faça, não faça você. Jesus deixou que Deus fizesse o que ele deveria ser feito. Se você pegar, por exemplo, 2 textos, só uma coisa que não está aqui, eu já até terminei a mensagem, tá? Não vou falar mais nada além do que isso aqui, não, já chega. Mas se você pegar 2 textos na sua Bíblia, eu vou mostrar aqui para você aqui. Espera aí. Vamos pegar aqui e vamos fazer uma comparação para você poder ver. Onde é que está escrito isso, Senhor? Até esqueci onde está escrito. Deve estar na Bíblia, né? Isaías 61. Pega aí na sua Bíblia. Aí. Está escrito assim, ó. Só uma curiosidade. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Digam amém. Agora vamos para Lucas 4, versículo 18, Anilton. Já que tu quer acompanhar aí, coloque aí o versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável ao Senhor. E cerrando o livro e tomando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Qual a diferença das duas aí que Jesus leu? Que é Isaías 61 e aqui Lucas está registrando que Jesus leu lá. Qual a diferença do que nós lemos? Hã? Falta o quê? Pois é. Só que Jesus não veio fazer a vingança, ele voltará para realizar ela. Se ele tivesse lido tudo que Isaías falou e colocado a vingança, então ele já tinha que estar executando ela. Então, alguém fez uma maldade, coro. Mas não, ele deixou para o final. Porque para o homem ter ainda o tempo dele mudar e se tornar como Deus quer que ele seja. Agora, se o homem não mudar, é porque ele não quer
deixar de ser mal, ele não quer deixar de fazer o que ele sempre quis, ele não quer o modelo de Deus, ele quer fazer o que ele quer, e naquele dia a vingança virá. Quer ver? Você está com tempo? Dá tempo? Então, vou te mostrar um outro versículo, que eu estou te mostrando que vai ter. Então, não é nada que eu estou te falando aqui, é só uma coisa que me veio aqui no coração, aqui, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Olha o que Paulo falou aí, ó. Como labareda de fogo, versículo 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia de todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Então você vê Paulo falando assim, ele vai vir e vai tomar a vingança de dois grupos de gente, dos que não conhecem. Mas pastor, a pessoa não conheceu porque não quis. Ainda mais, irmão, nesses tempos de hoje, a pessoa que não conhece a Deus, primeiro aqui, a internet hoje chega em tudo quanto é lugar do mundo. Eu tenho pessoas, por exemplo, que me assistem lá em Moçambique, Angola, Peru, Venezuela. Outro dia eu recebi um comunicado de um rapaz eu tive até que colocar no Google para traduzir, que é aquela parte francesa de lá acho que é Nigéria, parece. Não, acho que é Nigéria. Ou é inglês, sei lá, não me lembro. Para saber o que ele estava, ele estava me fazendo uma pergunta. E eu tive que responder para ele a pergunta que ele estava me fazendo em relação à Bíblia. Assistindo a live, o culto que a gente faz. E ele disse, tenho te acompanhado por algum tempo e tal, assistido. Porque aparece as legendas, né? Aí eles assistem por aqui dali, a tradução. Ou seja, mesmo que a tradução não seja original, Deus está fazendo o trabalho lá. A mesma coisa que às vezes você pode estar assistindo um pregador da Inglaterra, não sei de onde, e por aí afora vai. Hoje a televisão, por exemplo, ela vai onde não tem igreja. E às vezes as pessoas onde tem igreja, onde passa um carro de som, um panfleto, um negócio, a pessoa sabe, você vai lá evangelizar ela, mas ela não quer. Então ela não quis conhecer a Deus, não é porque ela não teve oportunidade, é porque ela optou por não conhecer. E se ela optou por não conhecer, Deus diz assim, eu vou cobrar isso de você. No dia que eu vier, eu vou cobrar. E se conheceu e não obedeceu, vai ter vingança também. Para esse ainda é pior ainda, que Pedro diz assim, seria melhor não ter conhecido do que conhecer e desobedecer à verdade. Então, ele vai trazer isso daí. Mas graças a Deus que nós, quanto ao trato passado, a vida que nós tínhamos antes, Jesus está apagando. E está nos dando a oportunidade de começar tudo do zero, melhorar os nossos caminhos, melhorar nosso comportamento, melhorar nossas atitudes, melhorar nosso rumo e fazer o que é certo. Aí não vai ter vingança, vai ter salvação naquele dia, proteção, vai ter alegria, vai ter paz. Para eles vai ter problema, mas para nós
não temeremos a vinda dele. Para eles, dor, sofrimento. Para nós, não. Para eles é vingança. Para nós é graça.